Olá, mundo de samba, lá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje retornamos com a nossa série Criadores, em que a gente faz aqui uma rememoração de trabalhos artísticos dos carnavalescos que passaram pela cidade de São Paulo ou que ainda estão trabalhando no Carnaval Paulistano. E hoje iremos relembrar o passado, né, as apresentações visuais de um carnavalesco simples, de certa forma discreto, mas que gerou grandes impactos na folia de São Paulo com as suas obras, seja pelo impacto, seja pela construção, ou principalmente pelo refino estético como um todo. Então hoje vamos falar de Fábio Borges, carnavalesco que teve passagem pela Peruche, Rosas de Ouro, Tucuruvi, Vila Maria e Pérola Negra, 5 escolas aqui de São Paulo, tanto no grupo especial quanto no grupo de São Paulo, no grupo especial quanto no grupo de acesso. Mas antes, não deixe de seguir os sambistas da depressão nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e aqui no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar este vídeo. Se você estiver ouvindo pelas plataformas de áudio, não deixe de curtir o podcast para você ter as atualizações sempre quando ele for ao ar. Então, basicamente isso. Bem, antes de a gente falar do Fábio Borges em São Paulo, vamos aqui uma contextualizada de dois desfiles que ele fez no Rio. Um em 1990, né, o Deu a Louca no Barroco, ou sim a Olímpia. Um desfile que ficou marcado, né, pelos alguns problemas que aconteceram nas alegorias, mas é um desfile que já deixou ali uma coisa muito importante, né? Que daqui a pouco a gente vai aqui falar de pontos da identidade visual, da identidade artística, mas é algo que é muito importante, né? O uso das cores. O Fábio, tanto no Salgueiro, no Anarquista, né? No Anarquistas, né? Desfile que falava ali sobre a Itália, né? Parte da Itália. E esse desfile na Mangueira, né, Oceano Olímpia, eles são marcados pelas cores, né? O uso das cores para contar a história do desfile e como essas cores interagem com todo o contexto da sua obra. Outra coisa muito importante é como que essa construção do desfile leva automaticamente também a uma boa sequência de bons sambas, né? Tanto o enredo de 96 no Salgueiro quanto de 90 na Mangueira geram bons sambas, o que nos faz chegar a um aspecto muito importante, que é como no Rio de Janeiro ele constrói a narrativa para ser o centro principal do enredo, e como, né, que tudo se constrói, tudo se junta para gerar um desfile que pode não ser o mais luxuoso, mas que tem ali um impacto muito grande e uma assinatura muito própria do carnavalesco. Outra coisa muito importante é o refino artístico, o refino estético das fantasias, né? As fantasias quase sempre tem costeiros, né? Na sua grande maioria, não são costeiros grandes, mas são costeiros muito bem construídos, né? E todos eles dentro da proposta do desfile, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, nesse sentido, o Fábio ele chega para o Carnaval de São Paulo para fazer a peruche no desfile monotemático dos 500 anos de Brasil, e ele fica na peruche 2 anos. Aí depois ele vai para Rosa 2004, sai da Rosa 2007, vai para Tucuruvi em 2009, vai para Vila Maria em 2010 e 2011 e faz a Pérola Negra em 2015 e 2016. Outra coisa muito importante, né, o Fábio Borges ele é artista plástico, então ele tem dentro das suas, não só de alegorias, fantasias, mas também dos enredos, existe ali uma preocupação muito grande de trazer conceitos, vamos dizer assim, da artes plásticas para dentro da pista. Por que isso é importante, né? Porque a gente tem muitos carnavalescos que eles são artistas, mas não necessariamente são artistas plásticos. Então, o artista plástico ele tem um olhar muito mais de estrutura e de cenário e também vamos dizer assim, também ter referências de profundidade, de uso de cores, do que um carnavalesco que não é necessariamente artista plástico e tem ali uma preocupação muito mais alegórica, uma preocupação muito mais da grandiosidade, do impacto visual
um pouco mais moderno, contemporâneo de chegar ao carnaval. O Fábio ele é mais essa escola, eu diria essa escola mais anos 80, anos 70, de enxergar o desfile na sua construção, principalmente visual. E essa construção visual, o impacto não é necessariamente o impacto de grandes luzes, o impacto de grandes bonecos e assim por diante. Então eu vou elencar aqui 6 pontos que eu acho que são interessantes quando a gente pega esses desfiles, né, do Fábio aqui em São Paulo. Um deles é a construção de narrativa do escrito pelo visual. Isso fica muito visível no desfile de 2005, Mar de Rosas, em que ele parte, né, ele constrói uma história das rosas, primeiro nos mitos, depois como esses mitos se constroem no concreto histórico, e como esse concreto histórico se materializa no artístico, que é exatamente a parte final do desfile, e chegando no religioso, que é a grande Iemanjá no final do desfile. Fica muito visível também no desfile de 2007, né, o Cio da Terra, Telos Mater, em que ele vai construindo uma visão do mundo na sua mitologia. Depois dessa mitologia, ele surge a construção do mundo a partir da materialidade da ciência, que é exatamente a transição do Big Bang para o depois, e como isso vai se desarticulando para a grande crítica, que é exatamente o aquecimento global e as mudanças climáticas. Fica muito visível também em Ouro Preto, no desfile da Tucuruvi, em que ele traça um recorte histórico para falar do desfile, e isso é muito interessante porque ele poderia pegar a história de Ouro Preto, né, pegar lá os indígenas, passar pela colonização e chegar ao tempo recente, mas não, ele prefere trazer a história de formação da história de patrimônio de Ouro Preto, então, ou seja, como Ouro Preto se constrói como patrimônio. É a partir dessa mescla, né, do Brasil Colônia, essa sede do ouro, da escravidão, mas principalmente como isso se estrutura no artístico. Então todo o desfile ele é construído para ser um recorte histórico, que é exatamente esse período colonial de Ouro Preto, claramente trazendo para o tempo presente lá nas últimas aulas. Também fica visível isso no desfile da Vila Madalena, né? Das danças, né? Da Vila Madalena, em que o centro do desfile são as danças. Se constrói também em contar historicamente esse processo. Mas como isso também se articula para contar o quê? Esse conhecimento artístico do Fábio dentro do que? Da cultura popular brasileira, da cultura erudita, do processo de pesquisa para contar as danças, né, da natureza, mas também a dança desses povos indígenas, e como isso vai se mesclando. Então, ou seja, o grande ponto disso é porque todos esses desfiles do Fábio Borges, acho que assim, pode ter algumas exceções? Pode ter algumas exceções, mas quase todos eles geraram ótimos sambas. Sambas que são lembrados, né, sambas que geram bons desfiles. Os 2 sambas da Pérola Negra, embora não sejam os melhores sambas da história da Pérola Negra, são bons sambas. Os sambas da Vila Maria tem ali toda uma construção melódica muito linda, né? Muito bem feita. Isso tem, por exemplo, em Ouro Preto, que é um dos melhores sambas da Tucuruvi. Rosas de Ouro nem se fala, né? 2004 é um belo samba, 2005 é um belo samba, 2006 é um dos melhores sambas da escola, 2007, embora não seja tão cantado, é um ótimo samba, e até mesmo no Peruche, né? Ali nas limitações, são tópicos muito importantes. Outro ponto importante é a preocupação estética pela textura e impacto visual, principalmente de fantasias. Isso fica muito visível, né, para quem tiver curiosidade de ver os desfiles, no desfile da Rosa de 2005, Mar de Rosas, em que ele tem uma preocupação muito grande dos costeiros, todos eles têm um formato diferente. Aliás, o primeiro setor da escola, né, depois abre alas, você tem ali vários costeiros de acetato, ou costeiros com filetes, né, com brilhos na ponta, ou com plumas, e todos eles ali estruturam a fantasia. Por que isso é importante? Né? Tem muitos desfiles, né, muitos carnavalescos, que constrói apenas um costeiro, ombreira, né, a gravata da fantasia, e fica uma coisa extremamente entulhada. O que eu percebo olhando todos esses desfiles do Fábio é uma preocupação uma preocupação, e aí vem o artista plástico, do costeiro compor o visual. Então o costeiro não está ali de graça, ele está ali para ser parte da fantasia. A única exceção é a Vila Maria, mas daqui a pouco a gente explica, né?
que acho que ali é mais uma interferência da escola, do estilo de escola, do que necessariamente do Fábio. E outro desfile que isso fica bem visível é o desfile da Pérola Negra de 2015, no Acesso, que é o desfile sobre as pérolas, em que todo o desfile ele é construído para passar essa sensação de moldagem das fantasias e assim por diante. Um terceiro tópico que é importante dentro dos desfiles do Fábio Borges é a identidade visual da escola, sempre com os tons e subtons das suas cores. No Peruche, isso de certa forma combinou, né? Porque o enredo era sobre o Brasil e as cores da escola são as cores da bandeira do Brasil, né? Então quase todo o desfile do início do Peruche é verde, amarelo, azul e branco. Mas, por exemplo, no ano dos monumentos, na Rosa, 2004, você tem ali uma construção das cores da escola, o rosa e o azul, mas com um profundo, né, dourado e esse tom mais metalizado para se associar ao enredo. Mar de Rosas nem se fala, o desfile inteiro é azul e rosa, com exceção da ala das baianas, que é a única ala do desfile que não tem as cores da escola, entre aspas, né? Tem o dourado, mas as cores da rosa é azul, rosa e branco, mas é a única fantasia do desfile que é dourada, é monocromática. As outras ou são azuis, ou são rosas, ou a mescla, né, dos dois. Outra coisa muito importante, né, na construção de narrativa fica visível nos casais. Né? Em 2004, todos os casais da escola eram fontes. Fontes, de certa forma, é uma dança das águas, né? E aí é uma associação com os casais. Em 2005, são construções identitárias, né? De relação de amor com a escola, né? Porque um casal era a Rosa de Ouro, um dos casais, que era o segundo. O primeiro era a Rosa e o Beija-Flor. E assim por diante, né? Em Ouro Preto, eram as riquezas de Ouro Preto, o barroco, era a cultura e assim por diante. Então, ou seja, é uma preocupação tudo no desfile, né? Nessa construção narrativa de identidade visual, você tem, né, a presença da escola. O desfile da Tucuruvi, por exemplo, de Ouro Preto, você tem quase todos os setores em azul e dourado, mas com mesclas, né, de preto, de vermelho, que são também cores da Tucuruvi. Na Pérola Negra também, você tem uma presença muito forte de vermelho, azul, com tons de preto, dourado. Aliás, dourado é uma constante em quase todos os desfiles do Fábio Borges. E tem exceções, claramente. Mas, por exemplo, 2006, que a escola abandona o azul e rosa, mas fica muito no tom mais quente, né? Ocre, bege, marrom, vermelho, laranja, mas os principais setores da escola eram azul e rosa. Então, ou seja, ele tem uma preocupação muito grande com cor, porque, acho que aí já não tem como, né? Essa escola, né? Você tá dentro dessa realidade das artes plásticas, te coloca isso como um fator primordial. Outra coisa que eu acho muito interessante, né, é as baianas vestidas, né, com tule, pequenos babados em vestido. Normalmente as baianas, né, elas têm o pano da costa, tem normalmente uma saia, né, na anágua que faz o peso V, né, que faz aqui o X, e você coloca aqui uma outra roupa. Quase todas as baianas do Fábio Borges, elas vêm em vestido, né? Claramente tem toda uma armação, mas isso faz com que o vestido ele fique mais reto, então ele fique mais em cone. E você tem a construção da fantasia, dos elementos que fazem os signos, por esses, vamos dizer assim, pequenos formatos. O desfile do Cisne Negro, que é exatamente a ala das baianas de 2011 na Vila Maria, que é o Cisne Negro. Se você perceber, é o que? É a roupa em azul, ela é praticamente um tecido forrado, e você tem os cisnes, né, formando não só a parte de baixo da fantasia, a parte de cima da cabeça e também uma parte pequena aqui de costeiro. Isso tem, por exemplo, no tecido da Pérola Negra, que é para mim uma das melhores alas de baianas que eu já vi na minha vida, que é exatamente aquele vestido todo em tule. Em 2004 também, que é a arte neoclássica, né, vamos dizer assim, de São Paulo, e que você tem ali também isso nas alas das baianas, um vestido todo em tule e com os elementos gregos romanos formando a fantasia em si. Então acho que eu cito aquela das baianas, a gente poderia citar a bateria, né? As baterias do Fábio Borges também são muito bonitas, né? E ele sempre teve, pelo menos no que a gente pode perceber, uma preocupação de fantasia, de aula de bateria que não prejudique o andamento da escola. Então não tem grandes costeiros, um trabalho muito mais nas cores,
um trabalho muito maior em ornamento de cabeça, que é o que gera a fantasia em si. Uma coisa que eu acho fantástico no Fábio Borges, acho que é por isso que é um dos carnavaleiros que eu mais tenho admiração, quando ele estava aqui trabalhando em São Paulo, é exatamente quase nenhum uso de bonecão, né? Quase todas as alegorias do Fábio Borges são exatamente uma preocupação estética de cenário. Então você tem sim bonecões, mas por exemplo, em 2005, quantos bonecões tem no desfile da Rosa de Ouro em 2005? Apenas 3. 2 em carro, que é o Abre Alas, e um, que é a Iemanjá no final do desfile. Se a gente pega o trabalho do Fábio na Rosas e na Peruche, você tem, se eu não me engano, 15 ou 16 bonecões em 5 desfiles. Quando ele vai para Vila Maria, aí eu percebo que houve uma mudança. E aí eu acho que é muito mais o estilo da escola, que acho que ali você tem, na Vila Maria, uma preocupação muito grande de ter grandes carros, né, grandes bonecos. Eu acho que isso descaracterizou um pouco as alegorias do Fábio em 2010, porque em 2011 aí eu consigo perceber o Fábio Borges, com poucas esculturas, são bem pontuais mesmo, e um trabalho muito mais de cenário, né, de formar a alegoria. E na Pérola Negra, em 2016, eu acho que ali uma harmonia perfeita, né, entre o Fábio e o escultório, que daqui a pouco a gente vai ver. E um sexto ponto, que é uma preocupação de impacto pelas comissões de frente. As comissões de frente do Fábio Borges, todas elas têm ali uma mensagem dentro do enredo. Normalmente, embora não estivesse no regulamento na época, boa parte das comissões de frente dele é um fio condutor perfeito para o desfile. Os Dragões da Dependência no desfile da Pérola Negra, do Peruche, o Monumento de Formação da cidade de São Paulo na Rosa de Ouro, o baile, né, a entrega da Rosa de Ouro para a Princesa Isabel em 2005, que é contar a história da escola, que é uma rosa de ouro. Em 2006, né, o Barroco do Aleijadinho, para mostrar o principal artista negro da história do Brasil, nesse desfile sobre a diáspora africana. 2007, os Retirantes, para falar de crise global, mas ao mesmo tempo trazer a arte. Em Ouro Preto, né, o Barroco do Ataíde se materializando na tela, então mostrar o principal ponto de outro artista negro, né, do nosso país, sendo homenageado pelo Fábio. Na Vila Maria, São Jorge e o Dragão e o Aço, né, dentro do ferro, que era o principal ponto ali do desfile. Em 2011, novamente, a arte do Teatro de Manaus se materializando nesses pequenos mulheres e essa apresentação, né, de uma peça musical. Você tem isso no desfile da Pérola Negra, né, que é a pérola na antiguidade como um fascínio, né, como algo de admiração. E a dança da natureza no desfile da Pérola Negra de 2016 para abrir o desfile sobre a dança no bairro da Vila Madalena. Então, esses 6 tópicos aqui, a gente pode ter vários outros aqui, se a gente pode dizer, né? Mas acho que esses tópicos aqui são interessantes para a gente entender muito mais sobre o Fábio. Quem estiver no YouTube vai poder ver melhor aqui agora. Então, a gente tem aqui, que eu tinha falado das fantasias, as baianas, né? Você perceba que aquilo que eu tinha falado dos costeiros, né? Os costeiros dentro das alas do Fábio compõem a fantasia e compõem de uma forma que fique o quê? Lúdico ao mesmo tempo. Se a gente pega o desfile de 2016, a Pérola Negra, que é uma das melhores fantasias de baiana que eu já vi, que é os tangarás, né? Pega de 2006, que é um vestido, né, todo em grafismo africano. 2005, que é praticamente um grande, né, castiçal. Em 2007, que é essa natureza em tule, você percebe que todas elas é um grande vestido que forma a fantasia. Isso faz com que a ala das baianas do Fábio pode parecer que sejam simples demais, mas eu acho que é uma grande valorização da estética dele, de construção, mas de valorização do bailado da ala de baianas e assim por diante. Se a gente vai agora olhar as alegorias, né? Quando ele usa os bonecões, ele usa de forma bastante pontual. Por exemplo, em 2005, 2004, você tem grandes bonecos, grandes esculturas, mas não são bonecões. São esculturas que é por causa do desfile, né? Monumentos, e todas elas estão dentro de um orgânico da alegoria.
2005, se você pega esse grande bonecão, né, que são dois, o Adonis e a Afrodite, você tem ali o quê? Bonecos que estão dentro da proposta da alegoria, eles não estão roubando a cena. 2007 a mesma coisa, que é o ano que tem ali um pouco mais de esculturas na Rosa de Ouro, mas são esculturas que não roubam a cena, né, o protagonismo do Tsiri. E em 2000, no Peruche, a única grande escultura de Tsiri, além do Abre-Alas, que é um dragão, é exatamente a democracia no último carro, que de certa forma mostra ali uma preocupação, de novo, da alegoria da escultura compor a alegoria, e não a escultura roubar a cena da alegoria como um todo. Se a gente pega as construções de cenário que eu tinha falado, vou pegar aqui alguns carros que eu acho que são bastante bonitos. O Abre-Alas da Tucuruvi de 2009, aliás, todos os carros, né, tem dois aqui, né, da Tucuruvi, é interessante porque todas as fantasias traz esse dourado barroco, né, a obra do barroco mineiro, em todas as fantasias, né? Então toda fantasia tem um adorno de barroco. E quase todos os carros são como se fossem igrejas, né? Então é como se o Abre-Alas abrisse, né, a igreja e você conseguisse ali visitar todas as formas, nuances de cores, de texturas, de formas das igrejas de Ouro Preto. Tanto o Abre-Alas como esse carro aqui, que se não me engano, esse aqui é o quarto carro da escola, tem essa preocupação muito grande. Aliás, esse quarto carro, que é uma veneração à arte de pintura, é lindo. É uma das coisas mais bonitas, né? Se você pegar, visse ele de frente, é como se fosse um grande altar, como se fosse aqui a porta, né? E você entrando, o céu, né? O céu da igreja abaixando para ser escultura. Mas em 2006, por exemplo, que você tem ali algumas esculturas presentes, você tem uma preocupação da forma do carro, né? Que eu acho que é uma coisa muito interessante, que é esse carro também do Caos, do Big Bang, né, de 2007. Que é o quê? A preocupação do carro ter formato. Então o carro tem frente, ele tem verso, ele tem lado, ele tem profundidade, ele tem uma preocupação muito grande de tudo ter sentido dentro da obra. Isso é importante, pode parecer banal hoje, né? Mas para a época a gente estava tendo. O Fábio Borges, ele é um carnavalesco que está pegando esse crescimento alegórico de São Paulo. E ele era um ponto fora da curva. Ele era um dos poucos carnavalescos que ia pela contramão disso, né? Enquanto a maioria ia para a grandiosidade sem fim, ele tentava buscar na simplicidade uma forma de atrair, né, de certa maneira, uma preocupação mais estética, mais artística de ver o carnaval. Claramente, acho que aí já pegando a fase final, o Fábio Borges, dentro desse contexto de grandes alegorias, você vai ter isso claramente nos desfiles de 2010 e 2011 da Vila Maria, que a Vila Maria, como eu disse, é uma dessas escolas protagonistas de grandiosidade. E aí eu acho que o estilo do Fábio não combinou com a Vila Maria. Embora você teve bons desfiles, né, principalmente o desfile de 2011 sobre o Teatro Amazonas, eu não consigo ver ali muito a cara dele, principalmente em 2010. O desfile de 2010 é muito descaracterizado, é muito bonecão, é uma altitude de alegoria, de esculturas, que de certa forma fica muito mais assim. Parece que tinha que ter tanta escultura para fazer o desfile ser impactante, do que necessariamente aquele ferro se materializar em algo mais poético, né? Que é uma marca dele. E na Pérola Negra, eu acho que ele conseguiu mesclar isso, pegar essa coisa da grandiosidade e se preocupar ali com as formas. Por exemplo, o Abre-Alas do desfile das pérolas, que você tem muitas esculturas, as esculturas compõem esse mar, né, onde a pérola surge. E esse carro de 2016, esse Abre-Alas é um dos mais bonitos, né? Ele consegue materializar a natureza, né, a natureza, vamos dizer assim, externa, das árvores, as folhas, junto com essa natureza do rio, né, das águas, e como isso fica em movimento. Então, acho que esse tecido é muito bonito, né? Tem aquele Chico Rei gigantesco, né, e outras coisas mais. Eu acho que isso faz o tecido ser bastante impactante, ser bastante bonito, porque ele se preocupa muito com as formas. E isso gera, né, um impacto muito interessante. Outra coisa que a gente tinha citado aqui, né, aqui a gente traz aqui imagens, é exatamente o contexto, né? O uso de cores, são cores que se complementam, né? Por exemplo, nas duas imagens,
aéreas do desfile da Rosa de Ouro, você tem uma preocupação das cores, da cor de terra, das cores ali de azul e rosa, e como isso vai se mesclando com o dourado, com o amarelo e com o branco. E também a preocupação dos costeiros, né? Como aqui nos desfiles da Pérola Negra, em que não tem grandes costeiros, a fantasia se estrutura para passar a imagem e a informação, e tudo fica muito orgânico. E no Peruche, né, a organização cromática também dentro da proposta do enredo em si. E eu acho que o ponto fundamental aqui no Fábio é exatamente as comissões de frente. A gente tinha visto isso no Augusto, né? Como o Augusto tinha uma preocupação muito grande da comissão contar histórias. O Fábio, ele passou, por exemplo, pela Rosa de Ouro, que é uma escola que é uma vanguarda na comissão de frente de São Paulo, mas todas as comissões de frente do Fábio na Rosa de Ouro geraram impacto. 2004, acho que é um grande acerto, né, que ele constrói junto com a coreografia, junto com o coreógrafo, né, essa preocupação da estética ser mais bronze e uma preocupação da teatralização dentro do desfile. Isso é importante, né, porque a Rosa de Ouro tinha vindo em 2002, 2003 de desfiles que tinham teatralização. 2003 era o tradicional, mas 2002 tinha teatralização, mas era uma coisa sem uma preocupação estética. Eu acho que o Fábio ele traz a arte. Foi assim em 2004, foi assim em 2006, que ele traz o barroco do Aleijadinho. Em 2007, que para mim é a grande comissão de frente do Carnaval de São Paulo, esses retirantes, acho que assim, outros carnavalistas poderiam ter essa ideia? Poderiam, mas acho que ele conseguiu trazer isso porque ele tem esse conhecimento, ele sabe o que ele estava fazendo, né? Então, quando ele traz essa ideia transforma-se na pista, é gerado talvez a melhor comissão de frente da história. E perceba, né, quase nunca ele usa tripé. Né? Ele usou o tripé em 2005, né, na Rosa de Ouro, que também é uma ótima comissão de frente, de passagem. Na Pérola Negra, em 2015, ele usa 2015, né, ele usa tripé. Na Rosas, na Vila Maria, em 2010. Em 2009, na Tucuruvi. Mas em 2010 e 2009 são tripés ali de apoio, né? E na Tucuruvi é uma comissão de frente linda, né? Que traz a leveza, traz a proposta, traz a arte da escultura, né? Da pintura, junto com a arte da dança, que fica muito bonito. E em 2015, né? Esse jogo dos leques, né? Toda essa construção do leque fixo com o leque que estava na mão dos componentes gera um movimento, né? Uma leveza também muito bonita. Então, acho que é uma coisa que dá pra gente ter em mente aqui nessa identidade do Tsilis, do Fábio, é como isso se constrói para ser o quê? Parte da construção do enredo. Coisa que em São Paulo não era muito comum, né? Era aquele pessoal fazendo ali pequenos movimentos. E por que eu digo isso, né? Porque por mais que ele mudou de escola, nenhuma das comissões de frente que ele fez, as coreografias eram aquelas coisas meio engessadas de São Paulo, né? Ele tinha ali uma preocupação, seja com a indumentária para gerar impacto, como na Peruche, na Vila Maria, seja na coreografia para gerar esse impacto, como é na Rosa de Ouro e na Tucuruvi, ou na construção do enredo dentro da coreografia, como é o caso da Pérola Negra. Então, vou passar aqui brevemente por os desfiles do Fábio, né, para a gente relembrar, agora sim, os desfiles em si. A Peruche em 2001 não tem imagens, né? Então não vou falar dele. Mas 2000, ele pega uma Peruche, né, na estreia dele em São Paulo, uma Peruche que tinha muitos problemas, né, de dívidas, problemas de estrutura, e isso ficou muito visível no desfile, né? Porque claramente ele faltou recursos. Mas de certa forma ele passou a ideia. Tem um carro do navio negreiro, né, que ele não usa a escultura, ele usa a teatralização para fazer a forma. Tem um carro que, se eu não me engano, é o da Guerra do Paraguai, que é uma construção de cenário para gerar a proposta. O carro da democracia, né, a democracia cega, mas ela é o centro, né, essa escultura é o centro do desfile. O abre-alas, que é muito bonito, né, o uso do peruche para fazer essa alusão ao brasão do Brasil Império, esse dragão que surge, então é muito bonito. Claramente ali dentro das limitações, mas isso acho que gerou um conhecimento prévio do Fábio, esse sim que vai fazer grandes desfiles na Rosa de Ouro, porque na Rosa de Ouro ele fica entre 2004 e 2007, né? Então ele faz 4 desfiles, 2004, 5, 6 e 7, e aí é obra-prima atrás de obra-prima, né? 2004 eu
coloca aqui as duas alegorias, né? Porque a estrutura do carro de 2004 é muito semelhante ao carro de 2005, né? Aliás, uma coisa que é muito interessante no Fábio é como ele trabalha o uso do mar, né? No Odyssey 2004, ele tem um trabalho de fazer esse rio com esse azul que vai mesclando tom e subtom para gerar esse efeito do rio, mas nas ondas, né, de Afrodite e Adonis é uma coisa bem bonita, né? Como se fosse nuvens, é como se fosse um algodão doce ali todo esculpido. Aliás, muito bonitos os dois. Mas na Rosa de Ouro, acho que o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: eu acho que o Fábio ele faz parte de um processo de renovação da autoestima da Rosa de Ouro, que estava num processo de vai e vem, de bons desfiles e outros nem tanto, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Eu acho que ele faz 2004, que é aquele impacto dos monumentos, né? Toda aquela construção narrativa, toda aquela sair do óbvio de falar de São Paulo, ele vai falar exatamente do monumento, né? Da monumentalidade, da identidade. Isso gera uma nova Rosas, que para 2005 a escola se renova visualmente. O Mar de Rosas ele não é só um clássico porque ele é um desfile que tem um bom samba. Ele é um clássico porque tudo nele parecia que tinha que ser naquele momento, para aquele horário, para aquela escola, para aquele carnavalesco, para aquele grupo de pessoas que resolveu desfilar na Rosa de Ouro, porque tudo deu certo. Claramente a nota não se refletiu, porque no técnico, que não cabe ao Fábio, a escola teve problemas. Mas no que cabe ao carnavalesco, é talvez uma das obras-primas dele. As alegorias, todas elas com uma proposta visual diferente, formato do carro, formato de cores, formato do uso das esculturas que não são, parece que não são esculturas, parece que são parte do cenário, o carro da fonte, o carro das igrejas, né, que são aqueles vitrais com um material que ele é meio translúcido, que refletia a luz dentro de uma iluminação do sambódromo, da iluminação natural e da iluminação do carro e outros vários elementos que juntam fantasia, alegoria, samba, enredo, comissão de frente, tudo gera o Mar de Rosas ser um dos clássicos do Carnaval de São Paulo, da Rosas e do próprio Fábio. 2006, que é um enredo, o segundo enredo negro da Rosa de Ouro, que ele traz uma nova perspectiva de enxergar a história negra, seja no Abre Alas, que é aquela confusão de elementos gráficos, numa clara alusão ao cubismo, mas também uma clara alusão à arte de máscaras dos vários povos que compõem a África. E é interessante porque o Abre Alas, você tem uma grande escultura que ela não rouba a cena, mas acho que é interessante porque ele traz esse moderno artístico da arte africana, que é muito comum ali na região subsaariana, e como ele traz o contraste da arte negra do barroco. Então você tem esse contraste desse barroco pesado, dos detalhes e assim por diante, e como isso se mescla, né, num contraste com essa arte mais moderna, mais contemporânea africana. E isso vai acontecendo ao longo de todo o desfile, né? Por exemplo, aquele carro do navio negreiro, que você tem ali uma Iemanjá que é mais próxima de uma humanização, você tem ali uma figura, um monstro, né, que ele é todo confuso de entender, mas você entende que é algo ruim. E você tem esse último carro, né, que você tem ali o brasão do Brasil, você tem esses corações, e você tem essa máscara, né, que retorna numa outra perspectiva. E o Telos Mater, né, que eu acho que não é muito lembrado, mas acho que é um desfile extremamente audacioso para a época, né? Eu não gosto muito do Abre Alas, mas os outros carros que vêm e todo o desfile em si, ele se constrói para um fugir do óbvio, mas tentando se enquadrar nos padrões alegóricos. E aí acho que já começa a perceber uma crise, né, de trazer esse refinamento, né? Porque se a gente pega as alegorias de 2004, 2005, 2006 e as fantasias de 4, 5, 6, elas são muito diferentes das de 2007. Na Vila Maria, como eu já tinha falado, eu acho que é muito mais fora do que é o próprio Fábio. Eu acho que o Desfile do Aço, eu não consigo ver ali muito do Fábio Borges, embora a construção de enredo é muito semelhante ao que ele faz, pegar
o aço na perspectiva da antiguidade, mas no ponto de vista também da religião, né, do místico. Depois ele vai para o histórico e aí vai desenvolvendo o ferro, o aço e assim por diante. Mas eu acho que esse Dicílio não tem fim. Já o Dicílio do Teatro Amazonas é interessante, né, porque o Abre Alas ser o teatro é uma coisa óbvia. Ao mesmo tempo é como se a gente fosse convidado a percorrer a história do Teatro Amazonas. Então todos os carros eram como se fosse parte desse palco que foi mudado para contar uma outra história, assim como todas as fantasias desse Dicílio. E já na Tucuruvi em 2009, né? Aliás, 2009 é antes, né? Eu acho que é um dos melhores Dicílios. Para mim, é o melhor Dicílio do Fábio Borges no Carnaval de São Paulo. É por isso que eu estou colocando aqui depois a Vila Maria. Porque acho que esse Dicílio é o que faz a Tucuruvi dar um novo up na sua confiança. E é aquilo que eu disse, né? As cores, é um uso muito bom das cores da escola. E não faz o óbvio, né? Porque talvez o óbvio fosse usar o azul e branco. Mas não, ele vai pro amarelo, dourado e azul, nos vários tons de azul. E ele vai trabalhando isso dentro do quê? Dos elementos do barroco mineiro, dos elementos da cidade de Ouro Preto. E, de novo, né? Como todos os carros contam histórias diferentes desse barroco, né? Dessa cidade patrimônio mundial. É como se o Dicílio justificasse porque Ouro Preto é patrimônio cultural da humanidade, né? E, de novo, né? É um CEP que não parece que é CEP. Porque, assim, você pode pegar esse Dicílio, se você não vê, se você não visse, né, que tem ali o patrocínio, né, tem ali o apoio da Prefeitura de Ouro Preto, você não acreditava que esse enredo era um patrocínio. Porque esse enredo poderia muito bem ser um enredo sobre a exaltação da arte de barroco, da arte do barroco mineiro e assim por diante. Também uma exaltação e uma veneração que ele faz a todo momento ao não só os vários artistas negros que talvez a gente nunca conheceu, mas também aos dois principais, né? O Mestre Ataíde e também o Aleijadinho. E para encerrar aqui, a gente vai para Pérola Negra, né? Que são os últimos trabalhos do Fábio em São Paulo. E na Pérola Negra, ele pega a pérola no acesso para fazer um enredo sobre as pérolas. Um Dicílio belíssimo também, dentro do orçamento do que a escola poderia fazer. É um Dicílio muito bom. E o Dicílio do Grupo Especial 2016, que abriu aquele Carnaval de São Paulo. E esse Dicílio, eu acho que tem momentos aqui que são preciosos. O Abre Alas, o Carro da Negritude, né? Que era muito bonito o efeito daquela escultura fosca. Era um fosco que não tinha uma pintura de arte, né? Ele era todo preto, um preto chapado. E isso era muito lindo porque atrás tinha todo um elemento, né, dourado que cintilava e dava o formato da escultura. Mas você tinha também o último carro, né, que é muito engraçado, né? Tinham caveirinhas, né? Você tinha ali o Pérola Negra dentro dessa coisa do carnaval e assim por diante. Então é um Dicílio muito bonito. A escola teve outros problemas, né? Mas esteticamente, visualmente falando, foi uma obra de arte, outra obra do Fábio. A gente encerra aqui, né? O Fábio Borges hoje mora em Portugal, lá onde ele faz trabalhos trabalhos dentro das artes plásticas, né? De pintura e assim por diante. Como o próprio disse já em outras entrevistas, ele não tem o objetivo dele de voltar ao carnaval, mas eu acho que ele foi um artista que foi pouco valorizado, seja pelas escolas que ele passou, até mesmo pela gente, né, da mídia, da imprensa, que tem pouca preocupação de olhar a obra dos artistas, né, dos carnavalescos, fica muito no pontual. Mas se a gente pega toda a obra do Fábio, ele foi um artista que foi de fato um artista plástico, dentro de um contexto de modernização do Carnaval de São Paulo, em que muitos carnavalescos se viram obrigados, né, entre a cruz e a espada, né, entre aceitar essa realidade do alegórico como sendo apenas grandes esculturas, ou acreditar na sua criatividade, na sua identidade para ser o centro. Acho que o Fábio acreditou no seu trabalho, no seu talento, no ser artista de fato, e isso de certa forma gerou um outro problema, que é exatamente o sair dentro desse mundo. Mas eu acho que isso não prejudicou todo o passado, toda a importância dele como um dos principais artistas da nossa festa. É isso, esse foi o nosso podcast de hoje. A gente encerra aqui um dos outros episódios da nossa série Criadores. Lembrando que aqui nessa série Criadores a gente fala de artistas, né, carnavalescos que passaram aqui por São Paulo.
A gente já tem aqui uma entrevista que a gente fez com Augusto de Oliveira, a gente já falou aqui do Tito Arantes, hoje a gente falou do Fábio Borges, e o próximo fica aí no aguardo para você ver outros, né, criadores. A gente vai trazer criadores também de samba, então a gente vai também trazer grandes obras de grandes compositores do Carnaval de São Paulo. Então é isso, gente. Até mais, até a próxima. Não deixem de seguir o Sambistas Depressão nas suas redes sociais, aqui no Instagram, no Twitter e no Facebook. Se você estiver nas plataformas de áudio, não deixe de curtir o podcast para você ter as atualizações quando o episódio for ao ar. É isso, até mais. Tchau, nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. Tchau.